Agora sim. Ah, E aí, companheiro, tudo bem? tudo bem? Eu Boa tava fazendo noite. um teste aqui hoje, mas pelo visto eu não vou conseguir lhe ouvir com esse outro microfone. Eu vou ter que estar realmente Coladinho. com o meu fone. Agora sim. Tudo bem, Nai? Perfeito. Olá. Boa Boa noite, noite. Cássio. Boa noite, é uma alegria estar com você hoje aqui nesse Cuscuz com Debate. Já tem alguma caminhada o nosso programa, recebendo sempre pessoas assim muito incríveis como você para um papo bem bacana de forte conteúdo, mas com a leveza que a gente conhece dessa turma que passa aqui pelo Cuscuz com Debate. O nosso tema de hoje é a arte como ferramenta de transformação e não tem como a gente falar de transformação sem falar desses e dessas agentes. E eu já passo para você, né, e se apresentar para as pessoas que estão com a gente aqui agora, acompanhando o Cuscuz com Debate. Boa noite a todos, né? Eu sou Elioenay Gomes, artista multicultural, ativista negro, gestor cultural, né? Na verdade, eu sou um militante pelos direitos humanos. Eu sou aquele que acredito que a arte ela salva, né? Que a arte realmente é uma ferramenta poderosa, fundamental para a existência humana, né? Eu digo e acredito que a arte é a linguagem universal, né? E digo mais que todos nós somos artistas. Todos nós estamos ligados ao visual. É um prazer muito grande conversar esse arranjo, que são os acolhimentos, em que pomos em prática realmente a arte como ferramenta de educação, de humanização, de transformação social, né? E o ateliê é todo esse viés, o ateliê que trouxe todos esses caminhos. É isto. Bacana. O Fernandes Lucena, ele entrou aqui e está dizendo que é muito bom te ver, querido. Chegando aí com a gente. É Quando, bom. quando você diz, né, que a arte ela está em todos nós, eu sempre me recordo do período que eu escrevia alguns poemas, mas eu nunca mostrava para ninguém, né? A gente sempre com medo de como vão nos ver, do que vão achar da nossa arte ali naquele começo. É poema, é poesia marginal, não tem uma regra, como é que é isso, né? Até que uma amiga viu por acaso lá em casa algumas dessas poesias e disse que gostou e eu fui ali, aos pouquinhos mostrando para um e para outro, tal. Não desenvolvo essa parte da poesia com maior regularidade, como eu gostaria, mas vez por outra ainda dou uma rabiscada. E foi nesse período, já tarde, ali, já na faculdade, que eu comecei a mostrar um pouco do que eu escrevo. Quando começou, né, quando você se viu esse artista? Tássio, na verdade, quando eu digo que a arte é uma ferramenta de transformação, é que eu sempre me vi artista. Eu nasci artista, todos nós nascemos artista. A partir até mesmo da concepção existencial, é uma obra de arte, a fertilização, a fecundação, o nascimento. É uma obra de arte para quem assiste, para quem faz, para quem acolhe, entende? E assim, eu venho da periferia, podemos dizer assim, de um bairro em situações de riscos sociais, mas não vivenciamos isso porque a arte estava muito presente em nossos quintais. Eu continuo a dizer que toda a nossa expressão é arte. Tudo, tudo é arte. Você olha aqui para você aí, como está harmonioso nas cores, como você pensou nessa camisa, quando você escolheu a armação desse óculos, entendeu? Isso é arte, isso é harmonia, isso é a linguagem que não precisa explicar, entende? Então, Entendo. quando eu digo que a arte salva, a arte transforma, é porque é essa forma de você ser. Olha como nós estamos espelhando, né, no amarelo. Isso tudo tem uma intenção, sabe? A gente compõe, né? Eu gosto muito de desconstruir esse contexto que eu não sei fazer arte. Uhum. Nós somos uma obra de arte única, peça única. Então, já a partir daí, sabe, já é inspiração. Então, eu lembro de pequeno, debaixo da mesa, desenhando, pintando, brincando, fazendo os brinquedos, criando os próprios brinquedos,
já praticando a reciclagem, transformando lata de leite ninho em carrinho de rolimã, de roda, patinete com rolimã, né? Então, baleadeira, balanços, isso tudo arte o tempo todo. Na comida, a comida da minha mãe, o feijão da minha mãe, né? Uma obra de arte. O feijão que ela fazia de caranguejo, porque eu não como mais caranguejo, mas o pirão que ela fazia, ela faz, obra de arte, né? Porque o que move a arte é o amor por estar, por ser. É nisso que eu acredito, né? É isso que eu acredito. Então, a arte é mais um elemento para essa luta, para essa força de buscar a transformação, de alcançar um número maior de pessoas, né? A arte, eu acho assim que ela é firmada nos laços afetivos. Não tem coisa mais artística do que o laços afetivo. Você fazer com que o outro acredite em você, e veja como você é. Sabe? Então, assim, a arte que eu prego, que eu vivencio, é a arte de todos nós. É a arte humana. É a humanização. É a linguagem. É onde você pode provocar, despertar. Né? A arte serve para isso, para denunciar, para expor, né? Para cobrar, para exigir. Olha que dimensão vai tomando, né? Quando você olha uma carreata, uma passeata, uma manifestação, como a arte está presente na escolha das cores, na escolha das bandeiras, as mulheres com flores no cabelo, arte pura, sabe? Porque a arte é um complemento de tudo, sabe? A arte não é só o meu quadro. Para existir esse quadro, precisou existir o artista. Mais importante do que a obra é o homem que o faz. Precisamos humanizar, precisamos reconhecer a ação de todos nós. Sabe? Ninguém faz nada só, nada só. Aqui é um espelho. Aqui está implícita e explícita quem eu sou. Como está explícito e implícito quem você é. Quando você assume uma carreira política, né? Quando você soma com as mulheres dizendo nós somos iguais, somos pessoas. Isso é obra de arte. Você entrar em comunhão com o outro é a maior obra de arte nesta vida. Maravilha, Nai. Você falando de feijão de mãe, minha mãe também faz o feijão. Não tem feijão igual de mãe, não. Ela, inclusive, está aqui com a gente na live, acompanhando a nossa conversa. Andriele está aqui concordando com suas intervenções. Sol dizendo que você é um grande artista, espiritualista. Antônia, Darlene mandando boa noite para nós. Humberto Nóbrega, não é uma referência de luta é uma referência de luta de arte e humanidade. Aí, mais gente chegando, parabenizando o Fernandes também, novamente, ele faz tempo, artista desde criança, e assim segue, né? Os dois de amarelo, lembrando aqui da nossa sintonia, né? A Sumaia, que você colocou agora há pouco, e ela continua aqui dizendo: a minha arte é facilitar processos de crescimento pessoal através da psicoterapia e constelação familiar, né? Então, cada um já mostrando aqui o seu lado. Mas, Nai, eu lembro de você, quando você colocando, falando aí brevemente dessa periferia, desse seu espaço, desse seu lugar de conhecer, de descobrir vários elementos aí da arte. A gente estava lá no Beco da Malagrida, no Anjo Azul, no carnaval do ano passado, né, já que esse ano não tivemos essa festa maravilhosa, e você contava com muita alegria, com muito entusiasmo, assim, das relações com as pessoas que ali estavam. Algumas delas hoje, inclusive, no espaço político de movimento, como Solange, que era a pessoa com quem você conversava ali, e eu ficava com o Abraão só olhando a conversa de vocês e encantado. Fala um pouco desse lugar, né? Como eram as pessoas, quais eram as relações, como foi como é esse sujeito, Nai, lá na Rua do Rio, se relacionando com essas pessoas e tendo acesso ao conhecimento. Laços afetivos, não importa o lugar. O lugar é dentro, não é fora, entendeu? E assim, você cultuar a humanização é você regar, cuidar das suas relações. Eu tenho relações, assim, amizades que nasceram no mesmo dia, de nasceram na mesma rua, mesma parteira. E somos amigos até hoje. Eu conheço os filhos já foram
o ateliê, entendeu? É você não deixar que quem passa na sua vida simplesmente passe. São referências, né? São conquistas. São conquistas. E da Rua do Rio, eu vendo um tempo em que os quintais não fechavam, eram quintais abertos, entendeu? Que ninguém passava fome, porque qualquer criança que chegasse na outra casa, todo mundo sabia quem era, a mãe podia ir trabalhar e fulana de tal poder tomar conta, ficar de olho, entendeu? Tinha muito disso. A gente sabe que cada dia mais os muros, né? Todo mundo enclausurado, mas eu venho de um tempo de liberdade, a Rua do Rio sendo liberdade, para mim é uma referência de liberdade e de identidade. A memória é viva, e a gente tem que manter a memória viva, é a nossa identidade. A Rua do Rio, ela é só o início da minha vida. Mas um início que ficou o tempo todo, porque eu continuo com as relações das pessoas de lá, nos encontramos por lá ou então na minha casa, porque os laços continuam. Né? É uma grande família. Eu aprendi que eu posso. E eu só vou poder ser se eu for com o outro, porque nós somos. Então, assim, pelo fato de ser periférico, porque isso é comum, isso ainda continua a ter, com todo o perigo, quando falo de risco social, sociais, eu não gosto dessa palavra, sabe? Mas são pessoas, pessoas com identidade. E essa identidade forma laços. E esses laços são memórias que sempre têm que ser regada. É a sua história existencial. Então, a Rua do Rio traz muito isso para que eu não esqueça de onde eu vim. É importante, é minha identidade, é minha memória. É onde eu executei, onde eu fui criança, onde estão os melhores anos da minha vida, onde eu pude criar meus brinquedos, onde eu pude brincar em vários quintais. Claro que no contexto histórico muitos amigos se foram, mas também foram outros que não estavam também na comunidade, entendeu? Uhum, entendo. Então, assim, nós precisamos manter esses laços. Precisamos resgatar. Hoje a gente tem essa ferramenta online, Oh, e eu acho maravilhoso, que muitos amigos resgatamos. A gente está escrevendo agora, juntou uma turma para escrever um livro sobre uma turma que estudou 4 anos no Colégio Estadual do ABC. As memórias. Olha que que coisa mais bacana. linda, bacana, entendeu? Porque é isso. Eu, como negro, eu, como brasileiro, né? A história do índio não foi escrita pelo índio, foi escrita pelo branco. A história do negro que chegou aqui não foi escrita pelo negro, foi pelo branco. Cabe a mim, que estou hoje, resgatar, refazer, reconstruir, recontar essa história. E graças à minha mãe, que me pariu, aos meus avós que vieram antes de mim, os ancestrais, né, que fez eu me encontrar tão fácil, porque o segredo da vida está na infância. Nós precisamos cuidar das crianças. Nós precisamos fazer com que elas se expressem, que elas exponham, que saiam das suas jaulas, que saiam das suas jaulas. Precisamos repensar esse formato de educação. Precisamos educar as crianças a amar todo mundo. Enquanto é tempo, precisamos educar os meninos a amarem mulheres, saber amar uma mulher. Precisamos educar as mulheres, as meninas, a saberem amar um homem sem mágoa, criando, confiando. A gente precisa. E a arte é útil. A arte é o portal, é a ferramenta principal. Não tem caminho, se não for pela linguagem universal, de você expor. Através da arte, você fala até o que não se fala. Até o que não se fala. Sabe? Expõe a dor e assim transforma essa dor em amor, numa comunicação de igualdade. Você dá a possibilidade do outro desenvolver um olhar periférico, olhar no seu meio, sair da sua casa, ir para a rua, para o bairro. É uma ferramenta não alegórica, como se usa, sabe? Não é alegórica, não é panfletária, sabe? Não é mero um quadro na parede. Esse quadro que existe é uma referência do meu ofício, do ofício do eletricista, da cozinheira, da secretária, é o ofício que você prega com amor, que estabelece a arte. Pintar em pastel, pintar com aquarela, são técnicas. Ninguém ensina a criar. A gente ensina técnicas. A gente ensina o outro a expandir.
a se reconhecer, a registrar o seu meio, mas criar não. A gente consegue, através da arte, fazer com que outros exponham seus sonhos e vivencie o seu sonho. Sabe? É assim que eu vejo. É assim que surgiu, né, os acolhimentos temáticos, né? Porque o meu foco maior, Tássio, você sabe que é a identidade, Uhum. a nossa história, sabe? É preciso saber o que é o centro histórico. Onde estavam os negros no centro histórico que construíram isso tudo? Onde eles ficavam? Onde eles bebiam? Onde eles se escondiam? Onde eles moravam? Quem eram eles? Que construiu isso tudo? Que teve que aprender o barroco? Que teve que lapidar paralelepípedos? Precisamos saber onde é que ficava, onde, qual o local. E negro é expansão. E onde eles eram expansão nesse território cultural, nesse território histórico da terceira cidade mais antiga do país? Precisamos resgatar. Tem pessoas que não conhecem o centro histórico, não sabem a história dos seus casarios. Então, como ter uma identidade? Como zelar sem a memória, sem a identidade? Como? E eu, como artista, quando criei o acolhimento afetivo, foi pensando nisso. Porque a Fala aí gente um pouco, oferece ao que mais fala aí um tem. pouco desse acolhimento afetivo para o pessoal que está com a gente aqui. O acolhimento afetivo, na verdade, é uma história muito mais longa. Eu tenho 37 anos como artista multivisual profissional a partir da minha primeira exposição. E quando eu completei 15 anos, eu tinha uma inquietação muito grande. Não bastava só adquirirem meus quadros, porque eu sentia que eles ficavam aprisionados. E eu precisava passar essa coisa. Muita gente dizia, ai, não, eu não posso comprar um quadro seu. Às vezes até esqueciam, esquecem que artista precisa comer, precisa de sustentabilidade, mas estabelecem um preço elitista de obra de arte, entendesse? E eu ficava angustiado com isso, porque eu pesquisava, fazia exposição, vendia tudo, e aí? Aí pesquisar de novo, fazer quadro, e aí? Então, eu morava na praia, né? Então eu fui passear na beira-mar. Eu sou espiritualista, sou candomblecista, né? E eu conversando com minha irmã Iemanjá, à beira-mar, me sentei um pouco e pedi a meu pai mesmo, meu pai Oxalá, hoje é Dia Mundial da Água, salve babá, salve Oxalá. Eu pedi a ele, me dê um caminho. E assim que eu fiquei em posição de meditação, eu fui botar a mão assim para trás, quando eu coloquei a mão, me deparei com uma tampinha de água mineral e uma de bronzeador. Aí eu comecei a juntar aquilo, então comecei a trabalhar com reciclos. Uma questão ambiental, ele me deu um. A arte pode ser uma ferramenta. Então, fiz uma exposição com mandalas, né, fazendo a releitura, né, transformando o dito lixo em luxo. E isso me deu uma força didática. Então, pessoas quiseram aprender. Precisava passar, porque era educação ambiental. Né? Então, foi maravilhoso. Então, eu vi que poderia acolher. E trabalhando com a Enlu, trouxe também o pessoal do Baticunata para trabalharmos juntos, né, com reciclados. Então, foi dinamizando, então eu vi que era um caminho, né? Como eu fui morar ali na ladeira da Borborema, ali era um lugar muito grande. Poderia ser útil de realmente trazer a minha identidade, tentar fazer o que eu mais amo, samba, afro, pintar, né? Acolher pessoas. Né? Então, desse acolher pessoas, podemos acolher grupos, Com segmentos. certeza, com certeza bateu saudade em muita gente agora quando falou daquela ladeira ali, um momento de acolhimento e de diversidade de todos os tipos, né? Da arte, de pessoas, de música, de exposições. Realmente é um espaço muito acolhedor e as pessoas aqui, Nai, vão nessa linha, né? A Eliane diz, falar desse ser, no caso de você, é falar de cultura, arte e resistência. A Carol Araújo diz que é a continuidade da minha vida, nossa vida na Rua do Rio. Eu sempre sou abraçada por Nai. É todo aberto para cada um. Há respeito e amor.
Nossa origem deve ser mantida em nós e no outro. A Eliane completa. Então, o pessoal realmente se sente aqui reconhecido, né, nessa sua intervenção, nessa sua primeira fala. E aí vejo aqui no título, que foi você, inclusive, que sugeriu, né? Eu de pronto disse que estava super acatado, que é a arte como ferramenta de transformação. E essa, na sua fala, a gente sente como ela é, primeiro, a nossa transformação cotidiana, né? E como influencia, pelas intervenções aqui dos colegas, a gente percebe como a sua arte, como você também influencia nessa nossa transformação e fortaleza para essa resistência tão referida também aqui por outras colegas na live. Você sabe que nada acontece só, né, Tássio? É preciso essa consciência. Nada acontece sozinho, nem num vácuo, né? E o que faz o acontecimento são realmente as relações humanas. Nós precisamos cultivar as relações humanas. Eu digo mais, não é nem cultivar, é cultuar. Porque até a própria fugacidade da vida faz com que até a gente auto-sabota, e a gente precisa estar atento. Estamos vivendo um caos, né? É preciso falar, é preciso dizer para. Muito bom estarmos vivos, estarmos aqui, né? A gente não pode esquecer da quantidade de gente, de idosos que está, tantas despedidas, né? Muitas. Ou, né? Muitas perdas assim, todas as vidas são, sabe? A gente não pode simplesmente ficar omisso, por isso que foi necessário fazer aquele vídeo, porque nós temos um dever, nós somos formadores de opinião. Nós precisamos mostrar que mais do que existência é a existência. A gente existe porque o outro existe, o outro, mais o outro, mais o outro, e que tudo é muito único, né? Então, tinha uma coisa que eu precisava falar, precisava dizer que estou em luta, que estou junto, que estou em luto, estou na luta, né? Há densidade no ar, né? Dou graças aos orixás, a Deus, a todos os nomes desse sagrado. Ou em plena pandemia está produzindo muito, produzindo bastante, mas eu tenho um momento de dores, né? Em que a inspiração vai embora, porque o que acontece chama tanto você para a terra, né? Para a realidade, e diz, e aí, e essa impotência? Eu vou odiar? Eu vou entrar na vibração do ódio? Eu vou buscar a ira? Você der... Aí é que a arte entra, e como a arte nessa pandemia tem me salvo e tem me curado de outros tantos quixumes. Sabe? Exemplo, eu fazer esse vídeo, estar aqui nesse vídeo com você, é dizer que estou na luta, que sou um cidadão, um ser humano, e que se sofro junto, e que acredito que somos todos uma só vida. Eu creio. O ar que passa no Polo Sul, no Polo Norte, é o mesmo que passa aqui, não é à toa que está todo mundo com câncer, que estourou a partir das bombas atômicas. Então, assim, é preciso olhar para um todo, mas é preciso a gente estar atento a quem está perto da gente. E quem está juntinho, quem favoreceu de estarmos aqui. Olha que coisa boa, a gente conheceu e estamos aqui, né? Você falou É, da referência, né, de Marielle, aquele dia lá, falando daquele documentário lá com Marielle. Eu reencontrei minha professora, eu tinha descoberto que era, uns dias atrás, que era mãe de Marielle, Dona Marinette, a minha primeira professora, cara. No famoso Chapariz, filha de Dona Fegomena, vó de Marielle, sabe? Vó de Solange. Como estávamos juntos a nossa infância, entendeu? E como a gente ainda continua a se encontrar, a gente pega as duas mãos, porque como se aquela criança lá que se encontrava e dava as mãos, como se fosse para cochichar, para fazer travessura, entendeu? Então, assim, Zé, o Jairo está com a gente aqui também, Jairo Pessoa, companheiro aí
da luta cotidiana também, defensor dos direitos da criança e do adolescente e do movimento cultural, tendo o máximo respeito a essa pessoa e a arte transformadora e de fortalecimento das nossas identidades. Aí minha tia Jair é, Marieta, Jair é um humanista, é um homem de coração. Ele não é só grande, ele é de coração imenso. sim, foi uma grande descoberta minha, né? O Jairo. Aí minha tia Marieta tá dizendo aqui, que pessoa linda, né? Quero conhecer. Doloridos momentos que a gente está vivendo. Aí a Antônia Gabriel. Saudades do aconchego, do abraço dessa pessoa maravilhosa que a vida me presenteou. Obrigado, Nai, por receber tão bem no seu lar. E assim a gente segue. Pois é, Nai, você falando aí de como a gente tá, né? Nesses dias. Muitos de nós à flor da pele, né? Vê a notícia de mais um que se vai e chora. Vê uma pessoa se vacinando, chora com a esperança. Vê e vai sendo, se envolvendo e realmente precisa fincar os pés no chão, fazer a nossa parte para que a gente possa, sim, coletivamente dar essa superada necessária, né, nesse enfrentamento, esse momento tão difícil, assim, tanto do nosso emocional, do material também, porque tem muita gente aí que está com uma dificuldade muito maior de se alimentar, de conseguir um emprego, de se envolver que movimento, né? A gente fica, quando você diz assim, da ira, né? Da raiva que às vezes quer chegar na gente assim para enfrentar isso tudo e a gente não pode sequer fazer aquele bom e velho movimento de rua para chacoalhar e se unir e se aglomerar nesse enfrentamento, como a gente se aglomerava e resistia também lá no ateliê, lá na ladeira da Borborema. Você falou aí, já fez referência da importância para você. Chegou lá quando, né? 2005. 2005. Cheguei lá, 2005. Eu cheguei lá pensando, sem saber o que ia ser, né? Porque eu tinha descoberto aquela história dos reciclados e cresceu a história. Eu fiz uma exposição lá no centro turístico, cresceu a história. Eu mudei, precisava mudar de casa, e encontrei aquela casa lá no pé da ladeira que tinha um lixão de lado. Eu disse, é aqui, né? Eu digo que a minha luz, né? A luz interior, aquele insight disse, quando eu vi o imóvel, se eu quiser crescer, fazer uma história, eu vou me esforçar, é só subir a ladeira e buscar o sagrado. Se eu quiser me perder, é só sair bolando nessa ladeira aqui embaixo, porque eu vou ficar no meio da ladeira, né? Eu que vinha da beira-mar, 50 metros do mar, tá no centro histórico, numa rua morta, assim, uma rua sem, sabe? As pessoas sempre tacaram na rua, né? As casas sentaram. Então, assim, eu vi a transformação da rua, eu vi a transformação da rua, criei uma relação muito grande, porque ali eu me descobri, eu digo que foi um novo caminho. Hoje eu me sinto um homem ativo e útil e muito melhor como pessoa, muito melhor. Me reconheço e com muito mais amor por essa minha identidade, entendeu? O ateliê, ele me dá exatamente essa, ele me ancora, porque ele me deu a possibilidade de olhar não só o entorno, mas olhar de perto, aprender a acolher, a ouvir, praticar, ouvir o outro. Importante olhar nos olhos e ouvir o outro. Essa é a maior comunicação, é o que fortalece os laços. Nós precisamos repensar essa política, essa forma de fazer política. Precisamos desconstruir também, sabe? Não ficar também nessa frieza aqui. A gente tem que criar dispositivos em que possa tocar o coração. Nós precisamos salvar a humanidade e é o nosso sentido humano, sabe? É luta, sim. Mas é vitória a partir do momento que você está junto com o outro, mais o outro, mais o outro, porque sozinho você não vai para canto nenhum, sabe? Precisamos repensar essas relações. É verdade. Principalmente essas ações que, diferente do que a gente vê em vários espaços culturais, nesse espaço que eu estou enquanto ativista partidário,
em vários momentos a gente vê uma hierarquização, uma horizontal, uma verticalidade que realmente precisa mudar. A gente precisa trazer elementos mais horizontais e de discussões e deliberações que seja além das nossas instâncias, sabe? Eu acho que esse é um processo que ou a gente repensa ou a gente vai seguir perdendo para esses que aí estão simplesmente destruindo a política e agora, nesse momento, literalmente, nossas vidas, né? Então, eu falava aqui antes de você entrar, quem chegou agora, a gente vai ter um seminário Que Unidade Queremos, no dia 31 de março à noite, estão todas e todos convidados, o link está aí na bio, que tem um link de inscrição, e lá a ideia é exatamente que a gente possa mais ouvir. Vão ter saudações curtas, uma fala do Fórum Pro Campina, e aí depois a gente quer ouvir das pessoas que já estão inscritas, tem já umas 110 pessoas inscritas, e saber o que é essa unidade, né? Que unidade a gente quer? A gente quer quem construindo? Quais temas nós queremos trazer? Quais espaços de deliberação a gente vai construir diante dessa diversidade que quer buscar a transformação, quer tirar esse ódio que paira na política, que paira na gestão, no desgoverno do nosso país e trazer uma esperança de transformação. Esse elemento aí da resistência e da transformação, ela é fundamental. E eu estou dizendo isso porque não tem como a gente fazer isso sem a militância cultural, sem essa cultura, sem essa arte, principalmente quando você nos ensina desse conceito mais amplo do que é a arte, né? Eu tenho insistido, quem tem acompanhado o Cuscuz com Debate, tem percebido que eu tenho me conectado muito mais com as pessoas que estão fora dessa experiência partidária do que está dentro. Porque eu entendo que a gente precisa ouvir. E se a gente ficar falando só com quem já está no mesmo espaço, isso vai ser bem difícil da gente conseguir transformar se a gente bate na mesma tecla, né? É verdade, é verdade. Eu acho assim, uma coisa que tem que ficar atento, que rola muita falta de respeito com o artista. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu saco. Eu venho uma vivência, eu venho de uma vivência em que a maioria dos meus amigos estão no poder. Os meus amigos estão no poder. E é muito interessante que em campanhas apertam a mão, vão na sua casa, aí você, como artista, doa quadros, faz campanha, decora, enfeita, enfim, soma. Eleitos, aí no primeiro uns meses, oh, no segundo mês, opa, no terceiro, oi. No quarto, nem para mais. Eu tenho vendo essa vivência. Eu participei de campanhas de muita gente. Não vale a pena citar nomes, que seria mesquinharia minha, porque a minha arte tem que ir em todo canto. Mas como assim? Sabe? Por que artista tem que ser voluntário? Artista tem que ser voluntário no sentido humano. Então tem que fazer laços, firmar laços afetivos. Porque voluntariado tem que ser laços afetivos. Tem que estabelecer um respeito pelo próximo. Tem que estabelecer. Não, porque fulano faz, então chama Beltrano, ele faz. Fulano, porque faz, e é isso. Por isso que eu digo, mais importante do que o ofício é a pessoa que o faz. Então, trate-o com igualdade contínua e permanente, por favor. Sabe? Acontece muito isso, aí termina virando um gueto. Quem juntou mais, aí na gestão tal, sabe, na gestão disso, daquilo, vai ser privilégio. Aí repete um sistema coronelista. Repetitivo. Não é isso. Sabe? O voluntariado, a base do voluntariado tem que ser laços afetivos. E laços afetivos são concordâncias, são consonâncias. Construída a dois, a três, a quatro, a 10, a 1000. Mas tem que ter. Nós temos referência de pessoas, de líderes, que conseguem fazer do seu braço elástico e tocar o coração de quilômetros de distância. Mas antes tem um laço afetivo. Precisamos desenvolver esse laço afetivo para que as pessoas consigam entender o que é política. Porque política é o quê? É ter o seu lugar de fala.
É praticar, é ocupar, é ser incluído num contexto, porque faz parte do contexto. Sabe? É entender seu tempo, é entender que tudo acontece ao mesmo tempo agora e que não se repete. Nós precisamos fortalecer as verdades absolutas existenciais. Com o nosso ofício, com nossas escolhas. Precisamos mudar essa forma de fazer política. Eu digo que não é fazer política, eu proponho até mudar o nome, saca? Os afetivos, saca? De ter um novo olhar, olhar para o outro, saca? E manter isso dentro. Que isso é identidade. Eu conheço políticos que se perderam, se tornaram inúteis, repetiram, sabe? E sabe a história de todos. Sabe onde estão os artistas, sabe quem são, sabe as necessidades. Porque os artistas são expostos, abertos. Nós somos como bandeira flamulando no tempo. Olha, preste atenção aqui. Ah, adorável público, não é? Artista é Sim. isso. Então se torna elemento fácil, saca? De ultraje. São contratados, não são pagos, entendeu? Outros são contratados por emprego, são trocados por tijolos. E aí vai. Onde é que está a humanização? Verdade. Como pode humanizar feito, né? Eu vou dar uma lida em algumas mensagens que estão aqui e vou voltar a esse mesmo assunto, tá? Só Tá aqui legal. O Carlos está dizendo que a arte conscientiza e liberta. Sol Naya Nunes, ela traz uma agenda aqui pra gente, o acolhimento afetivo online, no dia 24/3, cuidando do cuidador. Tema: quem é você no povo brasileiro? Aí Flávia Isso Dantas, querida Flávia, está aqui. Por isso estamos num de olhar para dentro e repensar atitudes. Que pena está sendo doloroso. E Lili Meirelles coloca: é sempre muito aprendizado ouvir você, Nai. Eu me fortaleço. Para voltar àquele assunto e deixar a fala aí com você, eu tenho uma tecla que eu sempre repito, quem assistir aí as outras lives vai perceber isso, que foi uma experiência muito rica que eu participei em 2013, que foi o movimento Aguaceira, que era uma discussão sobre a água, sobre o semiárido, em contraponto àquela falácia lá do SOS Seca que a Assembleia Legislativa fez na época. O professor Ricardo Lucena, que coordenou essa unidade, e ali a ampla maioria eram artistas, né? Foi lá que eu tive a alegria de conhecer mais de perto figuras como Adeildo, Escurinho, Patativa, Glaucia Lima e outros e outras companheiros e companheiras naquele momento. E ali foi um marco também de carga por conta dos outros atos de rua de 2013, né, que aconteceram tudo naquele período. E aquele momento foi um momento muito importante dessa reconstrução, sabe? Dessa reconstrução, de perceber a, a leveza de alguns e a dureza de outros, né? Nós que estamos muitas vezes bitolados a esse formato de partido e sindicalismo, e ver a forma como aquela outra linguagem trazia esse movimento, né? Fazia essa transformação em mim e nas pessoas que estavam acompanhando. Então, vou voltar para você também com a pergunta aqui do Carlos Augusto, que ele está perguntando como você está produzindo nessa pandemia. é efervescente. É um período assim, me surpreendi, né? Porque eu venho, você sabe que ser gestor, né, de um empreendimento como é o Ateliê, né, que é a multiculturalidade, então assim, eu me sentia por 16 anos um polvo, né, com vários braços assim, né, uma coisa eu fui aprendendo, né? Então assim, parar e chegou um tempo que eu não estava sendo artista, eu vim 5 anos sem fazer uma exposição, participando só de coletivas, porque é uma demanda muito grande no dia a dia, né? Uma demanda muito grande. Quando eu me deparei com a reclusão,
Aí eu tive que olhar para mim, eu vi, meu Deus, faz muito tempo que eu não olho para mim. Quanto tempo que eu não faço isso, aquilo outro. Pam, 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 ver uma cura, aí vem uma necessidade, a sustentabilidade de buscar meios, de ser mais prático, de, sabe, deu uma acordada, buscar disciplina no acordar, no fazer, né? E transformar a dor, sentir o amor, reconhecer como eu sou abençoado, reconhecer que os meus estão bem, reconhecer que outros estão se curando, que positivei. Que é muito importante a gente positivar, né? Porque tem acontecido tragédias, né? Mas tem acontecido milagres. Vamos valorizar as coisas que estão dando certo, e aqui as coisas que não estiver dando certo, a gente batalha para que mude, para que transforme, né? O Uhum. fora Bolsonaro, esse desgoverno infeliz, esse genocida, é preciso que a gente fale. É um genocida, um irresponsável. Mas é preciso também que a gente acolha aqueles que o elegeram com um motivo ou outro. É preciso ter uma nova forma de comunicar-se, de convencer. Não é partidarismo, é humanismo. São pessoas doentes. Falta de identidade, a gente precisa ter uma outra visão. A gente precisa ter uma visão, eu digo assim, de coração. Mas não é esse coraçãozinho, não. É aquele coração que se ele explode, entendeu? E que isso não garante que a qualquer instante a gente vai. Não é esse coraçãozinho, sabe? É ação. A gente pode, a gente deve, sabe? A gente não existe rio com uma margem só. É direita e esquerda, porque são pessoas. A gente não pode lutar contra a exclusão, discriminação, quando dentro do nosso contexto de amor tem pessoas que votaram. Aí como é que faz? Vou cortar com isso? Não, eu falhei em alguma coisa. Porra, tá lá atrás, eu preciso resgatar. Eu amo, eu não vou condenar, sabe? Então é preciso uma comunicação diferenciada. Diferenciada, não é a comunicação de massa. Já não funciona porque a gente tem essas timelines, né? Esses feeds, tchu, 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 tchu. Então não adianta mais vir com discursos, longos discursos. A gente precisa de conversa de pé de orelha, no mínimo uma live. Funciona, é real, É sim. reverbera, saca? Firma laços. Olha como. Eu sempre achei, você é uma das pessoas que tem um sentido humanista admirável. Eu sei como você chegou no ateliê de forma natural, sem espalhafate, reconhecendo muito mais do que quem estava por perto, que via ali como um empreendimento. Cara, pasmem, teve pessoas que diziam que a prefeitura pagava o meu aluguel, ainda E achavam que ali tinha dinheiro de político mantendo. não Como sabe o desconhecido. rojão, não sabe o rojão e a dificuldade, hein, Nai, para segurar a parada. As fake news funcionam. São fofocas. Desde que o homem é homem, tem fofoca. Aham. Acredita, é igual aquela coisa. Existe prostituição porque tem quem pague. E existe o ladrão porque tem quem compre. Sim. Ué, Não é isso? é verdade. Tem alguns Instagrams que é difícil você perceber o nome logo de cara, mas o Tom Andrade, ele está dizendo aqui muito bom, são reflexões importantes. A política tem a ver com a arte, com a ética, com o artista, uma visão humanista. Aí o Rodrigo mandando boa noite dele e da família, direto de Recife. Grande Nai Gomes, outros companheiros aqui chegando. Aí Maria Sol, companheira internacional aqui, sempre presente, da nossa Paraíba, mas estudando fora, mas sempre presente nos nossos debates. Fala assim, Tássio, é um companheiro verdadeiro e necessário na luta. É assim a gente segue. Mas, Nai, não tem como a gente fazer essa conversa de hoje aqui sem perguntar e sem você contar para a gente, nesse Cuscuz com Debate, quando você pensou o Alto dos Orixás e quando você concretizou o Alto dos Orixás, algo já marcante na nossa capital, algo já marcante na vida de muitos de nós. Cara, o Alto dos Orixás, ele surgiu assim de uma necessidade, né? Eu fiquei muito ligado à cultura popular, que eu queria montar o que o pessoal se juntasse da cultura popular. Mesmo, eu pensei assim que poderia ser fácil juntar, que se montasse
uma associação, uma cooperativa, qualquer coisa que somasse. E eu precisava criar algo em que eu pudesse colocá-lo dentro da história. Surgiu assim, né? Então eu precisava de uma referência. Negro, a questão dos orixás, os meus quadros. Aí veio a memória Rua do Rio, porque na Rua do Rio, na minha infância, ainda tem os terreiros de Gilberto, de Cardoso. E para Gilberto, é um ser inspirador. Ele faz um cortejo todo ano na festa de Iemanjá, vem lá de Cruz das Armas. Muitos filhos de santo vêm a pé, e os orixás nos carros alegóricos. Eu sempre tive essa visão, porque era uma forma também de reconhecê-lo, que é uma coisa que tem que se reconhecer. Ele venceu muito preconceito, muita coragem, bicho, saca? Pouco tempo de perseguições aos terreiros, tá entendendo? Pedindo licença para poder tocar, a polícia para poder tocar. Isso nos anos 70. Então, assim, bebi naquela fonte de Pai Gilberto, né? Porque eu tenho uma história que é resgatar essas memórias dessas pessoas que trouxeram transformações, fazendo política de uma forma diferente, sendo. Porque fazer política é ser. A gente precisa educar as pessoas a serem, dar a possibilidade que elas sejam. Né? Então, assim, Altos Orixás, quando eu comecei aí, eu pensei, pô, vamos falar dos orixás. Onde é que estão os orixás na cultura popular? Esse foi o tema do primeiro Altos Orixás. Mas eu fiz apostando, porque eu fiz 4 personagens, eu dancei, fiz cenário, escrevi roteiro, foi um visceral, né? Mas assim, eu trouxe, para cada orixá, eu trouxe um grupo de cultura popular. O Baticuata, representando Exu, o Samigo Batucada, representando o Mulu. Fiz uns arquétipos e fui fazendo a junção, os índios de Dona Inácia, do Rangel, né? Trazendo e eles participando de uma coisa que era o passarelo de Carnaval Tradição, experimentando também estar naquele meio. Né? Foi uma experiência maravilhosa. E que eu fiquei surpreso, porque deu repercussão. Deu. Nós precisávamos aquilo, era necessário ocupar o centro histórico. Ainda continuo a dizer que é preciso sabermos onde ficavam os negros, onde era a boemia, onde é que os negros cantavam, dançavam, onde é que está esse momento, onde os negros faziam realmente arte, sendo nesse território, sabe? É preciso a gente botar essa ótica. O Tesourixás, ela trouxe isso e eu escolhi Ponto Sem Réis, porque eu venho da cultura do candomblé e que tem Exu, e que tem uma representação muito grande, né? Aquele pessoal que está bebendo, tem Diroco, o pessoal que está abandonado, o povo de rua, estava ali, e a maioria negra. Então eu precisava também ocupar, eu sou negro, eu precisava ocupar, eu também não precisava ocupar sendo o dono, ocupar compartilhando esse saber, essa troca. Então, com preparação de agosto para apresentar em novembro, por quê? Para as pessoas conhecerem a língua iorubá, conhecerem música, cantarem, aprender dança de orixá, se empoderar da sua cultura. A cultura do negro sendo contada pela ótica do negro. É isso que a gente precisa. Né? Então, o Altos Orixás veio para isso, integrar. Né? Quantas pessoas, muita gente, teve espetáculo que estava incluso 120 pessoas participando de um espetáculo. A pessoa você juntar, aguardem a epopeia negra. Aguardem uma epopeia negra. Eu vou Sei. fazer. Eu vou fazer, Cássio. Massa, É uma massa, grande massa. obra. E a gente vai estar lá. É um desafio, é um sonho. E a gente sabe que isso é soma. Quando eu falo isso, eu sei que muita gente vai estar me ouvindo e vai dizer, eu estou junto, negão. A Aham. gente precisa recontar essa história, a história é nossa, sabe? Dar outra roupagem, construir com o outro orixá. Eu não tenho que impor o meu orixá ou a imagem do meu orixá, mas compor com o outro essa história. Fazer com que o Então, outro reconheça esse demônio dentro da gente, sabe? Temos sabotagem, somos sabotadores da visão maior, sabe? Somos manipulados, temos a educação arcaica, temos um monte de coisa. O autor dos orixás vem exatamente para isso. Então, cada ano é um tema diferente, uma abordagem diferente. Né? Teve ano que foi falando da mulher, todo feito, composto só por mulheres, todo composto por mulheres. Né? O sagrado feminino presente.
o sagrado das crianças, o amor entre todos os povos, sempre no sentido de agregar, de somar, de acolher, sentir vontade depois do espetáculo, o pessoal pular para dançar. Cara, é extasiante. E ver que é Muito. crescente, 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 sabe? Com novos participantes, novos participantes, novos participantes. É bom demais, né? Muito Oh. importante. O, o Antônio, o Antônio está dizendo aqui. Desculpa, né? Oi, Cortei você, diz aí. diga, pode Não, dizer. tá vendo? O Antônio, ele estava corrigindo, eu disse que era o Tom, né? Tom Andrade, ele disse que é o Antônio do Mel, Movimento de Espírito Lilás, Movimento Guerreiro, que sempre a turma do Mel tá lá, a gente encontra com ele sempre lá no Alto dos Orixás, não tem como não estar presente lá. Então, no ano que você idealizou, você já executou. De imediato, de Maravilha. imediato. É, tem uma força que eu digo que são da força dos caboclos. Hum, Quem é da espiritualidade vai entender o que eu estou falando. E minha falange é muito grande. Né? Eu sou um médico que incorpora, então a minha falange é muito grande. Então, quando eu estou cansado, entra um, vem uma energia de um caboclo e redobra e faz, e soma. Um que é mais filósofo, o outro que é mais para carregar peso. A multiplicidade de ser. É possível ser, porque tudo é energia. uhum. Entendeu? Então, assim, eu venho dessa prática que isso eu aprendi a reconhecer da minha mãe, que criou 6 filhos sozinha, com a mulinga, na criatividade, no fazer agora, que fome não espera. Tá entendendo? Que precisa, precisa estar na escola. Eu venho dessa história, entendeu? Então, assim, o fazer tem que ser um fazer. Se pensou, exista. Se exista, seja. Se você é, faça. Faça, sabe? É possível fazer. Eu, às vezes, fico dizendo, temos vários editais, né? Hoje temos editais, temos secretarias, fundações, instituições culturais. Eu venho de um tempo que não tinha isso, não, porque nós lutávamos para ter. E nós fazíamos muito mais. A arte estava na rua. O Fala Jaguaribe está aí, são referência. Carta de França estava aí na rua, entendeu? Era muito. A dificuldade estimula o desafio. Os editais ficaram enquadrados e as pessoas só fazem se tiver aquela equipe, não sei o quê, bibibi, e se submetem a editais pequenos, que não valorizam o artista, que comprometem o artista. Estamos passando isso. Uhum. Estamos passando. Onde é que um prêmio de mestre, 30 anos de trabalho, pode ser resumido em 3.800? Como é que você pode participar de uma coletiva, tendo que fazer um vídeo, o prêmio é 350 mil reais? E para fazer um vídeo você tem que gastar umas coisas incoerentes, entendeu? Plataformas, quando as pessoas não conhecem nem mexer no computador. Então, são Editais que coisas assim excluem, né, Nai? que excluem, pô. Eu vendo a época que dávamos a mão, a gente fazia arte na rua, desde quadrilha, a festa de Natal, na rua, carnaval, blocos, porque se juntava, até as mães, teatro, eu fazia teatro na minha casa. Eu fazia teatro na minha casa. E os pais iam, as tias iam ver. Nós fazíamos um sítio do Pica-Pau Amarelo e a gente aproveitava Maravilha. para reclamar, porque o vovó acolhia e a gente aproveitava para reclamar dos nossos pais. Então já estava em atividade, entendeu? Nós fazíamos. Eu me reconheci artista, né, profissional em novembro de 85. Em 86 eu fiz a minha primeira exposição. Por quê? Porque tinha mais gás. A dificuldade fazia com que você não ficasse restrito, não. Tem que ser na galeria tal. Tem que ser na galeria tal. Tem que fazer um portfólio. Eita. Tem que montar um currículo. E aí você sabe que cria uma barreira tão grande. Quanto mais academicismo, mais exclusão. Quanto mais elite, a arte é elitista. A arte é do povo. A arte é do ser humano. A arte tem que estar além das paredes. A arte está no asfalto, estão nas paredes, estão nos jardins, é em todo canto. Quem é que pode se apropriar da beleza?
E qual é a cor da beleza? Qual é a forma? Ah, sabe? Beleza é expressão. Isso aqui é arte. Isso. Feedback. É arte. É nisso que eu acredito, entende, Tati? É nisso que eu acredito. Nadar contra a maré é gostoso. Se você tiver uma boia Oh, amarrado lá na frente, porque o esforço é cruel. Nadar contra uma estrutura dessa aí, né, em que a arte é embranquecida, sabe? É referência arcaica, né? É uma referência pior do que a educação. A gente vem de uma história que ser artista é marginal, bandido. E se for negro, fodeu, que até qualquer coisa era bandido. Né? Essa estrutura que está aí, né? E fazer é. pintar orixás, chamar da identidade é o demônio, batendo no meu ateliê pedindo para jogar búzio. Olha, eu soube que tem um pai de santo aí. Eu digo, não, meu filho, não tem pai de santo, não. Eu sou um Iaô, eu sou um eterno iniciante, eu não sei de nada. Eu sei pintar, eu sei fazer, promover essas coisas, mas não tem nada a ver. Aqui é um terreiro, eu soube o que é um terreiro. Então, são coisas que você tem que estar atento, né? E tentar Nai, fazer diferente. eu confiei na live de ontem do setorial de negros e negras e tá dando certo. Não, não parou, não. A gente tá em mais de uma hora já para você ver como o papo passa rápido, né, nessa nossa conversa. Eu vou dar uma geral aqui em mais uns comentários da turma que está com a gente. E aí volto para você para a gente ir caminhando para o final desse nosso papo massa, certo? O Beleza. Fausto Costa, sobrinho, que faz um tempo que João Pessoa precisa trazer de volta todo o potencial da cultura negra, que está, a- que está adormecida. O Alto dos Orixás deve ser a mola propulsora dessa construção. É... Ancherline. Nai, aprendo Essa tanto é contigo. Tutuca Carvalho, aplausos, tá? Tema maravilhoso. A arte é essencial para a existência do ser. Minha mãe, dizendo que vai seguir e conhecer o seu trabalho, a Rosimar. Aí uma turma, meu vô de 99 anos e minha avó de 89 já tomaram vacina, tudo que minha mãe também já tome a vacina dela. E a Maria, eita, saudade de um cuscuz danado de bom. É uma das coisas que ela pede quando alguém vai visitar a terra dela lá, ela diz logo, traz cuscuz, viu? E assim segue a Lili dizendo, né, da forma como muitas vezes é tratado a artista como um vagabundo, fazendo a crítica que as pessoas desconhecedoras ou preconceituosas fazem em torno do tema. E tome quebrar paradigma, Silvia segue aqui. A forma como a arte é tratada é de muito desrespeito. Vacina para todos, e assim seguem os comentários nessa linha de resistir, mas do afeto e da importância da referência que é você, né, para o nosso convívio, né, para esse nosso mundo cultural e que a gente espera de vida longa, de muita partilha e muito aprendizado conjunto. Deixo aqui minha gratidão para você por ter topado fazer esse papo aqui no Cuscuz com debate. Estou muito alegre assim, a gente vem conseguindo manter um ritmo de muita energia positiva e de qualidade nas nossas conversas, convidados e convidadas maravilhosos e maravilhosas, cada um na sua área de atuação. Então, gratidão. Passo para você aí suas considerações, para o seu abraço. Fica à vontade. Primeiro eu vou falar que o nome Cuscuz com Debate é positivista, porque cuscuz é bom com leite de coco, com leite de gado, é cuscuz com gordura, cuscuz com sardinha, cuscuz de toda forma, é bom com feijão. Basta, cuscuz com debate é muito bom. É muita origem, é muita gente mesmo, né? Então é Uhum. muito bom ocupar um espaço de fala, ter a possibilidade de falar naquilo que acredita, né? Que é o que todos nós precisamos, né, Tassi? A gente precisa exercitar o olhar no olho, mesmo a gente sabendo para onde, procurando saber para onde olhar, para realmente poder olhar no olho
o olho a olho de todos, né? Mas podermos passar nossas verdades é, assim, fundamental. Continue, sabe? Vai aumentar, sabe? Faça seu caminho nesse viés de humanização, sabe? Dessa forma que você é. Tem caminhos longos, há um caminho aberto, sim, sabe? Eu falo assim de coração e falo com a minha espiritualidade, é um caminho aberto. Está no caminho certo, sabe? Quanto mais humanização diante dessa dinâmica, né, da tecnologia, mas não esqueça do humano que o faz, né, que faz os aplicativos, né, que mantém a iluminação, enfim, é preciso pessoas, né? Então, assim, continua. E pode contar comigo, meu irmão. Pode contar comigo. Eu estou para somar, né? Eu estou para somar e eu acredito que nós firmamos um laço muito antes disso tudo. Firmamos um laço por admirações mútuas, por concordância. E isso que faz a amizade, né? Uhum. Muito bom. Aproveito para dizer que temos o acolhimento, esse acolhimento, cuidando de quem cuida, é muito importante. A gente tem um olhar diferenciado para os educadores, para os cuidadores, e pensar quem cuida daquela professora que sai de casa, deixa seus filhos, às vezes não tem um marido, ou até às vezes sofre violência doméstica, às vezes falta comida em casa, enfim, precisamos humanizar, né? Quem está na frente, quem está à frente nessa luta chamada educação, sendo culpabilizada de uma educação arcaica, militarista, alienante, saca? Onde separam que é o todo, com disciplinas onde a geografia não está separada da história, nem da química, nem da física, nem muito menos da matemática, sabe? Nós, para entender uma coisa, não precisamos ficar um atrás do pé na nuca do outro. Precisamos de espaço, precisamos de circularidade, né? Então, assim, o acolhimento é para isso, para nutrirmos esses laços afetivos, né? Porque eu estou aproveitando também, aproveitando no bom sentido, porque fui homenageado por 14 escolas municipais, por escolas estaduais e FPB, e um dos pontos mais marcantes nesses acolhimentos, que acolhia os professores, acolhia os funcionários e acolhia os alunos, para poder acolher os alunos. Então, eu percebi como é sofrido o corpo, nosso corpo docente, como são massacrados, como são carentes, como são órfãos. Entende? Então, uma outra ótica. Então, assim, não pode parar os acolhimentos. Não pode. A gente precisa ter um olhar para esse corpo um todo. Sabe? Não é só a sala de aula, mas que essa sala de aula dá cabe quantas pessoas? Sabe? Quantas escolas você precisa para um professor ter uma vida decente? Professores que não se conhecem fazendo parte daquela escola e não se conhecem, porque no outro turno está noutra escola, no outro turno, e quando é de noite vai cuidar dos seus filhos, cuidar do seu companheiro ou companheira. Né? Então, assim, esse encontro, esse acolhimento, é para a gente nutrir, fortalecer e criar perspectivas, possibilidades, dar possibilidade de fazer essas pessoas se conhecerem, né? E dar o primeiro pontapé inicial, que eu acredito que é isso que faz, que traz o fazer, né? É a empatia, é a sintonia, a sincronicidade, né? A sensibilidade, a percepção, né? Então, o acolhimento tem essa função, e ele vai ser aplicado a partir, como é um acolhimento temático afro, que é para contribuir, possibilitar a questão da cultura afro dentro das escolas, que continua sendo lei, mas continua com maiores dificuldades, né? E precisamos levar para dentro da escola. Precisamos buscar meios de trabalhar isso. Então, eu estou indo pelo meio não só do aluno, mas da família, do pai, da mãe, do filho. Pai, mãe, filho, avô, filho, mas essa coisa da família, né? E é a partir da minha própria história, da história do meu filho, e a minha companheira, amiga, a mãe do meu filho, como construímos uma família de amor e de zelo, vindo da periferia. Todos três somos, nós somos artistas, somos educadores. Então, é a partir desse posicionamento que é possível acolher, educar, para amar o próximo, para amar a mulher com respeito, para amar o homem se reconhecendo, sem querer ser diferente do pai, do avô, porque não é avô, ou do tio ou do vizinho.
tendo sua própria identidade. O acolhimento é para isso, sabe? Seria muito bom você participar, se inscrever e chegar junto. Chega junto. Você é Valeu, educador. mano. Ser humanista é ser educador, brother. É você despertar o outro. E nós precisamos de cuidado. Nós precisamos de Certeza. cuidado. Né? Nós precisamos de cuidado. Que são esses cuidados afetivos que nos fortalecem. Né? Mas tudo isso tem um projeto belíssimo, né? Na qual estou trabalhando, que é o Casarão Castelinho Azulejado, na Rua da Areia, que vai ser a sede, que já é a sede do ateliê. Né? E que já estamos nesse movimento, o projeto está pronto, estamos somando, está chegando força, né? Teve o subsídio da Lei Aldir Blanc, foi ótimo esse reconhecimento, mas estamos adiantando, então assim, já estamos saindo do papel, isso é Maravilha. muito importante, e vai ter efervescência, sabe? Essa história tem que reverberar, é o meu legado, o ateliê Ótimo. multicultural é a minha melhor parte, é a minha melhor parte. E isso não é meu. A gente doa o que é nosso. O que é nosso, a gente doa, porque é o melhor que nós temos. E o melhor que eu tenho é a minha história, entendeu? Eu amo a minha história. E amo compartilhar, porque eu sei que essa história é construída por todos nós, entendeu? Então, assim, gratidão. Muito bom estar aqui. Muito bom falar. Quero agradecer. Tenho que agradecer quem veio antes de mim, agradecer a minha mãe, agradecer a mãe do meu filho, agradecer a Sonaia, que tem feito uma assessoria fantástica, né? Ninguém faz nada sozinho, a Jefferson, que fica fotografando. Então, assim, está isolado, mas a produção está a mil e a soma continua. Porque todo dia tem recadinhos do coração para o meu. Estou passando para deixar um abraço, estou passando que o dia é lindo. Precisamos fortalecer isso, é uma coisa simples. A gente não pode se ficar preso em um lado, não. A gente pode ficar recluso, mas incluso junto com o outro. Entendeu? Temos uma rede aí, portanto, gente, fiquem em casa, se cuidem. Se cuidem, meus amigos, se cuidem. Vocês são muito especiais. Eu agradeço todo dia poder compartilhar um tempo e um espaço e aprender e trocar saberes com vocês. Eu estou me cuidando porque eu acredito que eu tenho muito o que fazer aqui. Muito, muito. Gratidão, viu, Tássio? Boa noite a Gratidão, todos. mano. Gratidão aí. Assim como minha mãe está dizendo aqui que vai dormir nutrida e está agradecendo a você, com certeza todos e todas nós estamos com a nossa gratidão aqui para esse momento, por essa sua partilha. No dia 24 eu já tinha compromisso, mas eu postei. Quem quiser conhecer mais sobre a atividade que NAI está fazendo, você pode ir lá no www.tarcioteixeira.com.br, tem a arte, as informações, link de inscrição, com certeza vai ser um grande dia e uma grande atividade. Abração para todos e todas Deixa e até mais. deixa eu fazer só uma ressalva. Essa atividade é em conjunto com a Maracá Cidadania. Como o ateliê multicultural é uma equipe grandiosa, são muitas pessoas. Então, assim, essa é uma atividade do ateliê multicultural Elioenay Gomes, mas é um conjunto de pessoas que estão empenhadas em desenvolver, em fazer com que aconteça. Eu quero agradecer essas pessoas, em nome de Danilo Aguiar, de Gabriel Moura, Tutu Carvalho, Iberê Carvalho, Solnaia. É importante agradecer a Jefferson, agradecer essas pessoas que estão lá, Juliana Jardim, a Rafaela, toda Vivian Maitê. Então, há um corpo decente e docente nessa construção. Minha gratidão. Abração, até mais, povo. Cheiro.